como se isso desse garantia da vida eterna, ser judeu. O que dá garantia da vida eterna é você crer no nome do Cordeiro de Deus, o nome que está acima de todo nome. Isso te dá garantia de vida eterna. Porque tanto o judeu como o grego, ou seja, os outros povos, têm que se arrepender dos pecados. O próprio profeta João, quando estava batizando o Jordão, quando veio os fariseus para ser batizados, ele falou: raça de víboras! Raça de víboras! Não presumais nos vossos corações que vós sois filhos de Abraão, produzir frutos bons, porque o machado já está sobre a árvore. Porque Deus pode suscitar até dessas pedras filhos de Abraão. Quem é filho de Abraão é quem crê na posteridade de Abraão. Sabe qual é a posteridade de Abraão? É Jesus Cristo. Quem disse isso foi o santo apóstolo e profeta Paulo. Não é os judeus que são posteridade, não, porque o texto mesmo fala bem claro. E a tua posteridade, não diz posteridades, como falam de muito, mas a tua posteridade, a posteridade de Abraão é Cristo. E você quer dar a bênção, tem que estar grudadinho com Cristo. Olha o verso 10. Glória a Jesus. Nada temas, das coisas que há de padecer. Olha aí, por que eles estavam padecendo? Porque eles estavam sendo perseguidos pelos os que se diziam judeus, não são, e eram da sinagoga. Olha, aquela sinagoga que tinha lá, não era mais de Deus não, só que eles abriam o livro da lei. O que se faz numa sinagoga? O que se faz numa sinagoga? Toca macumba numa sinagoga? Não. Faz um teste um dia, entre lá só para você ver. Como abrir a lei, você já sai correndo. Você vai saber o que se fazem numa sinagoga. Eles fazem a leitura da lei, a leitura dos profetas, nos sábados. Jesus está falando agora, sinagoga de Satanás, não tem nada a ver comigo mais. Não pertence mais nada a isso de mim. O que pertence de Jesus Cristo agora é o Evangelho para a minha vida e para a tua vida. Nada temo das coisas que há de padecer. Esse que o diabo, olha só, sinagoga de Satanás em cima. Essa sinagoga se reunia para perseguir os cristãos que pregavam o Evangelho. Agora embaixo está dizendo, nada temo das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Então era o diabo que descia na terra e pegava os cristãos e colocava na cadeia? Não! Era seres humanos usado pelo diabo para colocar os cristãos dentro dos cárceres. Quando Paulo saía para perseguir os cristãos, ele estava sendo usado por quê? Pelo diabo. Só que ele estava abraçado com a lei, ele guardava a lei, mas mal ele sabia que ele estava sendo usado pelo diabo. Porque aqueles que querem prender os cristãos que pregam verdadeiramente o Evangelho de Cristo, os cristãos verdadeiros, está sendo usado pelo Satanás. Nada temas, Apocalipse 2:10. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amados, a gente sabe que depois que nós passamos por esta palavra, tem muitas pessoas sofrendo. Muitas vezes no lar, no serviço. Mas Jesus Cristo também sofria por causa da palavra do Evangelho. E nós somos discípulos de Jesus. Jesus Cristo me falou, basta o seu discípulo ser igual ao mestre. Ele falou no versículo 8, foi morto por causa de quê? Por causa dessa palavra, mas reviveu. Me mataram, mas eu ressuscitei. O próprio Cristo falava, eu dou a minha vida e retomo ela de volta. Aracalava sub que a sai. Ele mesmo entregou a
mas reviveu ao terceiro dia e hoje está à destra do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E você e eu vamos se envergonhar desta palavra, porque chega uma pessoa que não tem conhecimento da Bíblia, não gosta de, às vezes, nem ler Bíblia, distorce para a sua própria condenação e não sabe nem responder a razão da fé dele. E você, com um fundamento desse imenso, prefira sofrer, mas com a tua convicção no Evangelho. Porque Jesus está falando aqui, ó, sinagoga de Satanás. Só que quando ele se reúne na sinagoga, ele fala o nome de Javé, fala o nome do Deus Todo-Poderoso, fala dos acontecimentos dos profetas. Estão lá reunidos, estão clamando o nome de Deus. Só que mal ele sabe que é sinagoga de Satanás. Quem falou isso? Não foi eu, não. Está escrito na tua Bíblia. Você que está me ouvindo por esse DVD, está escrito na tua Bíblia. Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10. Gálatas 6:11. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Gálatas 6:12. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidados, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Amado, na época dos apóstolos, o que os legalistas, os falsos irmãos, os maus obreiros, os cães, eles queriam introduzir na igreja? Eles queriam introduzir a lei. Então eles queriam introduzir primeiro a circuncisão, porque depois da circuncisão eles passavam a guardar a lei. Hoje a mistura tem uma outra capa, né? Como que é a mistura? A pessoa não passa pela circuncisão, mas já passa direto para querer guardar a lei. Quantas coisas da lei estão dentro das igrejas? Primeira coisa, encarregar o livro da lei. Primeira coisa. Se Cristo, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, 15, 16, disse que ele aboliu a leitura do Antigo Testamento. Se Jesus Cristo aboliu a leitura, eu vou carregar algo que eu não posso ler. Então isso já é um indício de legalismo no meio da massa de Cristo. Outro indício, tem vários. Outro indício, a maioria das pregações. Nesta igreja não, se você entrar por estas portas, você vai ouvir o Evangelho de Jesus, porque este Evangelho é o Evangelho de Cristo que muda a tua alma, que sai a tua alma e que te salva. Aleluia! Glória a Deus! Mas o que temos por aí, infelizmente, foi fermentado, a igreja está fermentada com a lei. A maioria das pregações é tudo no Antigo Testamento. Eles leem o Novo Testamento, uma passagem, mas vai correndo para o Antigo e ficam horas e horas ministrando o Antigo. Apresentações de crianças. O dízimo obrigatório, usando Malaquias 3:10, dizendo que a pessoa está debaixo de maldição, enquanto que Cristo, aleluia, Gálatas capítulo 3, versículo 9 ao 14, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito em nosso lugar. Esses são os indícios. Vários candelabros nas igrejas, arca da aliança no meio dos púlpitos, campanhas usando a antiga aliança e dizem que não estão na lei. Nós não circuncidamos, pensa que a lei é só circuncidar. A lei é tudo, está de Gênesis a Malaquias. Se você não pode guardar tudo, você tem que morrer para tudo aquilo. Mas o que a mistura faz? É um buraco pior, porque Jesus mesmo disse que para receber o vinho novo tem que se tornar em odres novos. Não se deita vinho novo em odres velhos, e nem se toma remendo novo e coloca em roupa velha, porque se colocar o remendo novo na roupa velha, a rotura ficará maior. Aí quem está na mistura da roupa nova, uma roupa velha, querendo remendar, ele fica num buraco